Se eu tivesse uma coisa para dizer para você, era para você não ficar preocupado com as dívidas, gente, tá? Por quê, gente? Porque as dívidas sempre a gente vai ter elas. E hoje eu vou falar com você sobre isso, gente. Primeira coisa, seja bem-vindo ao canal do Will, gente. Eu aqui falo sobre finanças, sobre você desenvolver seu negócio próprio, sobre como você investir, enfim, tem várias formas aí de você desenvolver financeiramente. E o que eu tenho a falar para você hoje, gente? A preocupação com as dívidas é aquilo que muita gente tem, né? Várias pessoas têm a preocupação. O pior são aqueles que não se preocupam em acertar essas dívidas, certo? Ah, não tem problema. Ah, não, eu vivo assim. Ah, não, tá bom. Ah, não, eu vou ficar desse jeito mesmo. Mas isso só vai complicando a vida da gente, tá? Então você tem que entender, mas você tem que também saber que não adianta você ficar preocupado sempre com as dívidas que você tem, tá? Bom, gente, foi lá em 2019, que eu tive a minha primeira dívida alta através da empresa que eu já tinha desde 2011. O que aconteceu, gente? Eu me recordo que eu trabalhava, tinha uma empresa tenho ainda, na verdade, essa empresa, e essa empresa me vende no dropshipping, tá? E eu comecei a vender, na verdade eu já vendia esses produtos e eu me recordo, mas só que eu vendia muito pouco, o produto o ticket baixo, enfim, o lucro não era tanto, o trabalho era muito, eu tinha que produzir, tinha que fazer um monte de coisa. Trabalhar com minha esposa sempre, né? E eu comecei a entender, poxa, preciso de um lugar maior. Nisso eu preciso de um lugar maior, que foi o problema. Falava assim, não, porque eu preciso de um lugar maior, tem que fazer umas parcerias e tal. Aí o que aconteceu? Fiz umas parcerias que não deu certo. Então, o que você tem que fazer, gente? Quando eu fiz a parceria que não deu certo, e eu já vou explicando para você aqui, eu vou dizer para você, cuidado, tá bom? Com as pessoas. O que é cuidado com as pessoas, gente? Gente, às vezes a gente sempre tem aquele sentido de que, não, vai dar certo, eu vou investir aqui, eu vou colocar o dinheiro ali, eu vou fazer isso, eu vou deixar tal pessoa cuidando, eu vou fazer tal coisa, eu vou investir ali, eu vou aumentar aqui, essa pessoa vai me ajudar, eu vou junto com ela, tal. Gente, cuidado, tá? Cuidado. Para que o negócio dê certo e ele evolua, tá? Ele evolua, as pessoas têm que estar na mesma centralidade de querer transformar um negócio. Então, ou seja, tem que estar com a mesma vontade, tem que fazer contrato, tem que fazer um monte de coisa para que as coisas deem certo lá na frente. Isso aqui não tem nada a ver com a dívida que eu falei para você lá no começo, mas eu já vou alertando você. Se você for abrir qualquer negócio, qualquer coisa, tem que estar muito certo. Tem que as coisas estarem muito certo entre você e o seu sócio, seja ele, se for até parente seu, toma cuidado, porque no começo pode ser maravilhoso, mas depois, se não tiver tudo certo, nem eu falo para você, nem com o seu irmão, nem com a sua esposa, tá? Tome cuidado, né? Com a sua esposa ele fez, né? Porque vive com a gente, né? Mas assim, é a mesma coisa se for trabalhar com alguém. Enfim, quando você está na empresa trabalhando, tudo bem, ali tem uma pessoa do lado que vai ganhar o mesmo salário que você, mas quando isso depende, a empresa depende de ganhos, de ganhos, né? E cada um vai dar um esforço. Tem gente que vai dar às vezes 60% e o outro dá 40%. E tipo assim, se isso não tiver em contrato, nossa, vira uma briga depois. Não, porque você não está fazendo nada, isso, aquilo, né? Isso foi o que aconteceu comigo. Eu desanimei já no começo, já deu uma semana, eu já estava quebrado e eu comecei a pensar assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Comecei a pensar na minha situação. Por quê? Com uma semana eu comecei a ver os números. Porque eu fiquei desesperado, falei assim, vou abrir um lugar maior e eu vou começar a produzir, eu vou ter mais espaço, eu não vou estar aqui tão perto de casa, mas eu não me atentei aos números e aos gastos que eu ia ter, né? Na verdade são os números, né? Com relação, por exemplo, eu trabalhava perto do meu pai, perto da onde eu morava já. Então isso me gerava, como eu estava perto, estava tranquilo, não tinha problema nenhum, né? Tava com relação à logística. Quando eu fui fazer essa parceria, eu iria trabalhar no centro, então eu teria que pegar meu carro e voltar
com o meu carro. Isso já me gerou um gasto. Eu teria que... Teve uma vez, nossa gente, que um funcionário ficou ruim lá e eu tive que trazer ele aqui e ele tava enrolando comigo, sabe? Eu fiquei muito bravo nesse dia, eu fiquei irritado. Porque eu tive que parar toda a produção que eu estava fazendo lá para vir trazer ele, sendo que ele não estava ruim, só queria vir embora para casa. E eu tive que voltar lá de novo. Enfim, começamos, não deu uma semana, eu parei e falei, vou voltar para meu pai. Mas com isso eu contraí dívida, porque eu tive que tirar dinheiro do lugar para pagar eles que estavam trabalhando lá, para pagar os envios que eu estava enviando lá, né? Enfim, eu trabalhava muito com o correio e tal. Eu tive que pagar algumas coisas lá dele. Lá eu já tinha algumas dívidas de madeira, disso e daquilo. Enfim, me enrolei. Tive uma briga lá com ele. Enfim, briga é modo de dizer, né, gente? Como ele não gostou muito, mas eu já... Enfim, terminou lá, fizemos um acordo lá, eu vou pagar tanto, boa, fechou, tchau, fechou, não queremos mais nada. Mas com isso eu contraí uma dívida, e dívidas com fornecedor, dívida com o correio, mais ou menos aí eu me recordo que eram naquele tempo uns 4, 5 mil reais, 2018, acho que era isso, uns 4, 5 mil reais. Enfim, para mim era muito, tem pra gente que isso daí não é nada, né? Mas como naquele momento eu tava com alguns envios de clientes, né, para estar mandando, e eu já tava aqui no fundo, né, voltei para mais próximo de casa, né, lugar que eu não pagava aluguel, né, e lá eu iria pagar também aluguel, olha para você ver, se você não vê os números. Eu comecei a entender que eu precisava acertar, e eu sempre fui assim, e eu precisei recalcular, tá? Recalcular a minha vida. Nem a rota, né? A minha vida. Eu falei, poxa, o que eu tô fazendo? Meu pai chegou assim pra mim, quando eu fui emprestar um dinheiro dele, ele falou assim pra mim, William, até quando você vai ficar desse jeito? Eu tava chorando na frente dele, eu tava desesperado. Eu falei, nossa, de novo, cara, daí tem que prestar dinheiro do meu pai para pagar isso daí é complicado. Então eu comecei a recalcular minha vida. Eu falei assim, poxa, tá na hora já de eu me rever, né? Tá na hora de eu me rever. E é isso que eu falo para você. Recalcula sua vida, recalcula sua rota. Entende que uma empresa ela não funciona da noite pro dia. Você tem que estudar, você tem que... Enfim. Me recordo que eu saí, fui trabalhar numa empresa, depois dessa empresa eu fui mandado embora com 3 meses, mas paguei algumas dívidas, sabe, com o acerto dessa empresa e tal, beleza. Voltei a trabalhar de novo sozinho, era somente eu trabalhando, eu não queria mais funcionário, não queria, depois eu peguei uns para estar ajudando tal, mas trabalhando no mesmo lugar tal, arrumei tudo, deixei tudo certinho, foi indo, a empresa deu uma baixa de parar de vender, né? Deu uma baixa. O que aconteceu? Eu consegui um emprego dentro de uma empresa onde eu fiquei por 2 anos, mais ou menos, trabalhando nessa empresa. Essa empresa, no começo, eu ganhava bem, certo? E o que aconteceu? Foi aí que é a chave da questão, tá bom? Quando eu fui para a empresa, eu entendi que você tem que criar fontes de renda. Fontes de renda. E esquece do negócio de desenvolver a empresa. Tá? Esquece de desenvolver a empresa. Como assim, William? Então você não vai ter uma empresa grande? Você não vai desenvolver uma empresa? Gente, o que eu tenho a falar para você? No caso aqui, ó, você tira da sua mente que você tem que... tipo assim, você fica pensando lá na frente, sonhando grande, sonhando lá na frente. Não, porque minha empresa tem que ser grande, ela vai transformar isso, ela vai aumentar ali, vai aumentar. Sim, gente, sim, é importante isso. Só que você tem que entender que se ela não der renda, se ela não trazer faturamento para você, a tendência é você desanimar do negócio. Porque o negócio, se ele não está dando dinheiro, tá? Ele tende a fechar.
Então você tem que criar fontes de renda, você tem que fazer o máximo possível para que isso daqui me dê renda. Foi aí que eu entendi, poxa, eu trabalhando e minha esposa continuou com o site trabalhando, continuou vendendo dentro da internet, mesmo eu estando lá, mesmo eu estando trabalhando. Então nós criamos duas fontes de renda e com isso nós fomos criando. Teve mês que minha esposa começou a ganhar mais do que eu que estava na empresa, porque o site voltou a vender na revenda. Nós fizemos uma forma de ficarmos somente na revenda desses produtos e nós fazíamos o sistema dropshipping, certo? Antes nós produzíamos e nós fizemos o sistema dropshipping. No sistema dropshipping melhorou muito mais, tá bom? Muito mais para nós. Por quê? Porque o que nós, e até mesmo o que eu faço hoje ainda, porque essa empresa ainda está de pé, a gente vê que a gente trabalha menos e ganha a mesma coisa do que a gente tivesse com um funcionário trabalhando, certo? A correria é muito menor. Então o que eu tenho a falar para você? Para a gente não delongar muito nesse vídeo. Você vai criar fontes de renda, certo? Para você pagar as suas dívidas. Porque, gente, no começo você fica com desespero das suas dívidas. Eu estava com dívidas, mas eu comecei a criar fonte. Poxa, onde que eu posso trabalhar? O que que eu posso fazer? Da onde que eu posso tirar dinheiro? O que que eu posso fazer a mais? O que que eu posso reduzir? Certo? Então você vê que, olha, para você ter uma ideia, eu desfiz a parceria naquele momento, não tenha medo de fechar muitas vezes a empresa. Eu vou fechar a empresa. Sim, fecha a empresa. Não tem problema nenhum. Se ela vai dar trabalho para você, fecha ela, começa tudo de novo. Esses tempos aí eu fechei minha empresa, eu fechei o meu ME e falei, vou voltar para MEI. E qual que é o problema? Voltar para MEI. Eu vou crescendo novamente. Eu vou desenvolvendo, mas agora da forma certa, crescendo da forma certa, tá? Por quê, gente? Porque eu voltei para MEI, mas eu ainda tenho um ME lá, tal, pra gente estar trabalhando, tal, mas eu tô focando mais em ter um crescimento devagar. E com esse crescimento devagar, a gente vai desenvolvendo o trabalho, tá? Enfim, gente, como que você vai fazer? Você cria fontes de renda, esquece de desenvolver a empresa. No começo, esquece de desenvolver a empresa. Foca em gerar renda para sua empresa. Sua empresa tem que ter renda, sua empresa tem que desenvolver. Você tem que desenvolver, e essas fontes de renda nem é somente sua empresa, é sua casa também. Poxa, será que não é melhor eu trabalhar e começar a fazer uma renda por fora? William, mas é muito difícil daí. Poxa, às vezes você tem família, você tem casa, você tem filhos, e é muito difícil você abrir uma empresa do nada, entendeu? Então, ou seja, criar fontes de renda é o principal para você sair das dívidas. Não se preocupe com a dívida, tá? Não se preocupe com ela. O que você tem que se preocupar agora? Você tem que se preocupar a olhar aonde eu consigo trabalhar a solução que vai me ajudar a eu sair dessa situação, tá? Essa situação que eu estou devendo. O que eu posso fazer para sair dessa situação? Aonde que eu consigo renda? De que forma eu consigo? Mas eu tenho que ter um objetivo, certo? Objetivo. Quando eu saí da empresa, eu me recordo que muitas e muitas vezes eu me pegava estudando de madrugada, certo? Eu me pegava estudando muito de madrugada. Deixa eu aumentar aqui, gente. Aí, objetivo. Eu me pegava estudando muito de madrugada, eu me pegava vendo os vídeos de contabilidade, eu me pegava vendo como abrir uma empresa, eu me pegava vendo como saber sobre faturamento, o que é faturamento líquido, o que é faturamento lucro presumido, o que é, enfim, o que é no marketing digital, o que é um ROI, o que é, eu falo com relação a tráfego, sabe? O que é um ROI, o que é um CTA, enfim. Eu comecei a estudar muito sobre isso, sobre marketing, sobre finanças, sobre como desenvolver, porque eu queria crescer, tá? E tudo aquilo que eu sei hoje é porque eu estudei lá atrás, tá? Então foca nisso, um objetivo, e principalmente trabalha
os seus estudos, seu conhecimento, cara, seu conhecimento. Quanto mais conhecimento ter, você menos se perde, porque a Bíblia vem dizer que o meu povo se perde por falta de conhecimento lá em Oséias, tá? E se você ter mais conhecimento, menos você vai ficar perdido, tá? Menos você vai ficar perdido. Quanto mais conhecimento você tiver, menos perdido você vai ficar, porque se eu sei como é que for, se eu sei o mapa para chegar até tal destino, se eu sei o mapa está falando que eu tô aqui e eu sei que eu tenho que chegar lá, só que eu conheço o mapa, eu sei ver uma bússola, eu sei que se eu andar por aqui, aqui vai ter rio, mas se eu andar por aqui, aqui vai ter estrada, certo? Então, será que eu vou pelo rio, que é mais fácil, ou vou pela estrada? Será, dependendo da situação, dependendo do conhecimento seu, às vezes compensa pela estrada, dependendo do conhecimento seu, às vezes compensa pelo rio, porque lá no rio talvez tenha um barco, ou você saiba talvez fazer um barco e descer o rio. Enfim, vai depender muito do seu conhecimento, tá? Para você sair da situação que você tá. Mas para isso, para toda dívida, o segredo de toda dívida, e eu finalizo aqui esse vídeo, o segredo de toda dívida para você sair é você saber onde você está e para onde você quer ir, certo, gente? Sabendo para onde você está e para onde você quer ir, você já tem todo o caminho. Traça o mapa, fala lá, ó, eu tô aqui com uma dívida de 60 mil reais, aonde eu quero chegar em zero. Então o que eu preciso fazer durante todo esse período para que eu consiga ter dinheiro para pagar essas dívidas? Quais as dívidas que eu tenho que pagar antes, quais as dívidas que eu tenho que pagar depois, quais as dívidas que são mais urgentes, enfim, vai calculando, vê o mapa, vê tudo certinho, eu tenho certeza que você vai conseguir sair das dívidas, tá certo, gente? Sem preocupação nenhuma, não se preocupe com as dívidas que você tem, porque nada é impossível de ser pago, gente, beleza? Gente, se esse vídeo foi bom, deixa seu like, se inscreve no canal e até um próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.